Levamos vela, picaretas, enxada e fomos. E paramos em frente ao cemitério. Entramos no cemitério e quando chegou no meio do cemitério, mais ou menos, a perna direita daquele pai de santo começou a tremer tanto, ele falou: é aqui, podem cavar. Eu fiquei olhando o pessoal cavando, até que chegamos no caixão. Tiramos a tampa do caixão. Quando eu falo tiramos, o pessoal tirou a tampa e tinha o corpo de uma mulher que, segundo o diabo falou para ele, aquele corpo tinha sido enterrado ali às 17 horas. Colocamos 2 velas pretas e 2 velas vermelhas na orla do caixão e ele disse: Paulinho, desce. Aí eu desci, fiquei em cima daquele corpo. Ele disse: você quer fazer um pacto? Você quer fazer a cabeça? Eu falei: quero. Você quer que o maioral se incorpore em você? Eu falei: quero. Pois então vamos lá. E ele pegou uma faca, cortou o vestido daquela mulher e disse: Paulinho, eu vou cortar o corpo dessa mulher. Eu vou enfiar a faca na altura do pescoço até o abdômen. E na hora que eu enfiar a faca e abrir esse corpo, o estômago dessa mulher, eu vou colocar minha mão lá dentro. E aquilo que vier na minha mão, você vai comer tudo. Você faz? Eu falei: faço. Ô pessoal, com 13 anos, um adolescente, eu estava cheio de expectativa. Você pode perguntar: você queria voltar? Não queria voltar. Dali eu ia para frente. E ele fez isso. Ele cortou o corpo daquela mulher. Quando eu olhei aquele corpo aberto, eu falei: agora, vamos lá. E ele colocou a mão lá dentro. E quando a mão dele veio cheia de vísceras humanas, ele falou: coma, e eu comi tudo. Eu estava passando por um ritual, sabe o que é, meu amigo, minha amiga? Eu estava comendo vísceras humanas. E eu saí daquele buraco ali. Depois de uns 20 minutos, senti náuseas estomacais e coloquei para fora. Ele falou: pega novamente do chão e coma, porque tem que ficar no teu estômago no mínimo 24 horas. Ah, pessoal, e eu agora, aquelas vísceras humanas misturada com areia, eu comi novamente. E fiz 8 vezes. Toda sexta-feira eu ia para o cemitério e nós violávamos túmulos. Não aconteceu nada comigo. Eu cheguei para o meu pai de santo e falei para ele: escuta, eu já fiz 8 vezes o mesmo ritual, não aconteceu nada. Não aconteceu por quê? Ele falou: mas tem tantos orixás, exus querendo se incorporar em você. Eu falei: não, eu quero maioral. Posso fazer mais 8 vezes? Ele se espantou porque eu era adolescente. Ele falou: você tem coragem? Eu falei: tenho. Então faz. E eu fiz mais 8 vezes. Foram 16 corpos humanos que eu comi. Não aconteceu nada. Aí eu fui para a magia negra. E ao chegar ali, eu estava sentado numa sala chamada Roncó, 4x4, toda negra. Eu estava sozinho ali dentro. E de repente eu ouvi uma voz: pega uma vela vermelha e uma preta e acenda. Eu acendi naquela sala 2 velas. E olhei para o alto esperando quem está falando comigo. De repente eu olho e vem vindo alguém. E quando eu olhei para aquela imagem, aquele ser que estava se aproximando de mim, era o mesmo ser que apareceu na televisão naquele filme quando eu tinha 9 anos de idade. Ele chegou perto de mim e falou: oi, Paulo. Eu falei: oi. Você me invocou quando você tinha 9 anos. Eu não apareci, mas agora eu estou aqui. O que é que você quer de mim? Eu falei: eu quero que você seja tudo para mim. Ele falou: tudo bem, vamos fazer um pacto agora? Eu falei: agora? Vamos. Ele falou assim: eu quero tomar o teu sangue. Se você realmente me quer no teu corpo, eu quero uma abertura, me dá o teu sangue. Eu falei: tudo bem. E eu saí daquele quarto, peguei uma faca, queimei no fogo. E ele disse: enfia no teu corpo. E eu tentei enfiar a faca na minha perna, não me deu coragem. Tentei no estômago, não deu coragem. E trouxe para minha testa. E fui enfiando aquela faca na minha testa o máximo que pude. De repente aquela entidade desceu, pegou a minha mão e jogou para o outro lado. E aquele sangue começou a escorrer fortemente na minha cabeça. De repente ele falou: vai lá para fora. E quando eu saí, fui em frente àquele congá. Haviam 50 pessoas, homens, mulheres, cada um deles incorporado por um demônio, por um Exu. E aqueles demônios brigavam um com o outro para ver quem seria o primeiro a tomar o sangue da minha testa. Tudo isso com 13 anos. E depois que 50 demônios tomaram o sangue da minha testa, eu só lembro que eu desmaiei, caí ali. E quando eu voltei à minha consciência, eu estava no hospital, operado, com mais de 50 pontos na cabeça. Quando eu lembro de tudo isso, eu me questiono: teve coragem para tudo isso? Teve. Um adolescente, 13 anos, sem paz, sem esperança e começando agora no mundo do ocultismo. Eu fiquei 3 meses com a minha cabeça enfaixada.
Depois de 3 meses, eu fui para a casa do pai de santo. Quando eu tirei a faixa da minha cabeça, eu estava de frente de um espelho e quando eu olhei, ficou uma incisão na minha testa que eu tenho até hoje, um V de cabeça para baixo. E quando eu estava olhando no espelho, alguém chegou atrás de mim, alguém alto, uma mão muito peluda. Quando eu olhei no espelho, aquela pessoa falou: "Oi, Paulo." Eu falei: "Oi." "Quem é?" E aquele ser falou: "Sou Savana. Eu fui mandado para entrar em você, para incorporar você, e nós vamos trabalhar juntos." E eu perguntei: "Por que você colocou esse V de cabeça para baixo na minha testa?" Aquela entidade falou: "Esse sinal na tua testa significa que você nunca mais vai ter vitórias. Você sempre vai ser nosso. Se eu tive a vitória ou não, lá na frente eu vou te responder." Eu falei: "Tudo bem." Eu fiquei tão feliz com aquilo e eu perguntei: "Mas qual o teu nome?" Aquela entidade falou: "Savana, que significa árvore frondosa. E nós somos enviados para trabalhar com você." E eu não vim sozinha, viu, Paulo? Eu vim com 16 legiões para trabalhar com você. E eu fiquei sabendo que Savana é a segunda pessoa na hierarquia dos demônios. Primeiro Satanás, depois Savana. Olha quem veio para trabalhar comigo. Olha só quem se incorporou em Paulo de Tarso com 13 anos de idade. Eu saí dali e fui para a casa dos meus pais. E quando eu cheguei na casa do meu pai, eram quase 11 da noite, minha mãe abriu a porta e disse bem alto: "Aleluia, Paulinho voltou." Falei: "Peraí, velha, peraí. Não voltou agora o Paulinho, seu filho, não. Voltou agora o Paulinho, que vai ser um grande pai de santo no Brasil. Um bruxo eu vou ser." Minha mãe ficou um pouco assustada, novamente chorou: "Entra, meu filho." E você sabe que mãe é mãe. O filho pode sair para onde ele quiser, mas quando ele voltar, a casa vai estar aberta e principalmente o coração da mãe vai estar aberto. E a minha mãe não foi diferente. Ela disse: "Entra, filho." Chorando, eu entrei, fui para o meu quarto, tudo arrumadinho, tudo limpinho. E quando foi quase meia-noite, bateram na janela do lado de fora. Quando eu olhei, quem era? Era aquele demônio chamado Savana, muito forte, poderoso, que eu achava que era. Aquela entidade gritou: "Saia desta casa." Eu falei: "Por quê?" A entidade disse: "Por 2 motivos. Primeiro, que eu quero uma cama de casal especial para dormir com você." E eu fui obrigado a mandar fabricar uma cama especial para dormir com aquela entidade. E durante muitos anos eu fiquei com ela. E o segundo motivo, pastor Paulo? O segundo motivo, a entidade falou: "Paulo, nesta casa tem o fogo. E aonde está esse fogo, eu não posso ficar." Gente, hoje eu entendo o que é isso, mas naquela época não. Hoje eu sei que era a presença do Espírito Santo, porque todo o meu lar era de Jesus. Quando a entidade falou aquilo, que o fogo estava ali e que esse fogo podia me pegar, eu levantei e saí correndo. Falei: não quero ficar por aqui não. Corri e esse fogo me pegou. Você vai perguntar: esse fogo pega? Pega. Esse fogo é mais forte, pior do que a AIDS, ou cólera, ou coisa parecida, a dengue, ou a pneumonia asiática. Só que tudo isso pega e leva para baixo. Esse fogo pega e leva para cima. E eu quero declarar agora que enquanto você está ouvindo esta gravação, o fogo do Espírito Santo, a presença de Deus, é muito forte na tua vida nesse momento. E eu estava ali, não entendia nada, saí correndo e voltei para a casa do pai de santo. Falei: escuta, eu preciso morar com você. Ele falou: fique à vontade. No outro dia eu saí andando, já incorporado. Savana, abre portas para mim. E eu parei em frente a uma casa muito linda. Savana perguntou: você gostou? Eu falei: gostei. Mas que mansão linda. O diabo me disse: é a casa mais linda dessa cidade. Eu falei: poxa, que é para você? Eu falei: mas como? Já agora com 14 anos? Mas como? De 13 para 14 anos, como é que eu vou conseguir comprar essa casa? O diabo me disse: em uma semana você vai estar nessa casa. 5 dias se passaram, aquela mansão era minha. Mandei construir um mini zoológico, ampliei aquela mansão, era a casa mais linda, a mansão mais linda da cidade, e o diabo me deu aquela mansão. E com 14 anos, eu estava dentro daquela linda casa, com mais de 4 carros na garagem, motos. Começou a entrar dinheiro que eu dava consultas, e agora eu tinha uma governanta e 28 empregados, dando um total de 29 funcionários que trabalhavam na minha mansão. Com 15 anos,
Eu tive